Edson Mauro? Fala, Miguel. Finalmente, desculpa. Saudações tricolores, Miguel. Por favor, amanhã é o nosso grande dia. Ao menos isso, né, Miguel? Para aliviar esse sufoco aí para entrar, né? Pelo amor de Deus, mas eu estou aliviado pelo Botafogo, pelo Flamengo, está todo mundo bem. E você, como é que está, Edson? Tudo bem? Tudo bem, Miguel. Prazer em retomar o contato com você, a gente que já fez tanta coisa juntos e nós somos amigos há muito tempo, parceiros de certas Exatamente. coisas. E é uma honra para mim estar aqui com você. Imagina, eu estava aqui fazendo a agenda do programa e lembrei de você. Falei, o Edson Mauro, aí mandei mensagem. Que bom, fico feliz. Pois é, eu estou fazendo esse programa com a Regina Zappa, Sim. Só que a Regina tá de folga essa semana. E é um programa que está dando super certo, a gente está valorizando o trabalho, a energia, a disponibilidade das pessoas mais velhas, entendeu? Como Sim. É importante isso, que a vida não acaba, né? A vida segue, Claro. segue em frente. A gente tem que tocar o barco porque tem muita gente interessante fazendo coisas, entendeu? É verdade. Inclusive você é um deles, entendeu? Eu, a Regina, enfim, uma infinidade de pessoas aqui tentando furar essa bolha que parece que ficou... Nada contra os jovens, não, mas o mundo se organizou de um jeito que é tudo hoje rede social e juventude. Sim, é verdade. E como diria o Chacrinha, ô Miguel, a vida só acaba, ele falaria, só acaba quando termina. Né? Exatamente. E enquanto não termina, a gente vai aqui tocando a bola. Exatamente. Aí eu tinha uma pergunta para te fazer para o início do nosso programa, que me desarticulou todo aqui, mas agora eu estou retomando o fôlego. Edson, você é considerado o bom de bola, certo? Você é bom de bola mesmo, Edson Mauro? Não sou bom de bola. Tanto que esse lance do bom de bola, né? esse slogan do bom de bola, ele já aconteceu quando eu já estava na Rádio Globo há muito tempo, porque eu sou de Maceió e é justamente pelo fato de eu não ser bom de bola que eu comecei a atividade de narrador esportivo lá em Maceió. Né? Isso eu, garoto, por volta de 12, 13 anos, mais ou menos, como todo mundo vai jogar bola na esquina com seus irmãos mais velhos, com seus amigos e tudo mais, só que eu era muito ruim de bola. Então, como eu era ruim de bola, a gente ia lá para a praia do Sobral, que era a praia mais próxima lá da minha casa, lá em Maceió, e todo sábado à tarde a gente tinha um jogo de futebol, né, com aquela bola de borracha que você deve ter conhecido, aquela bola de borracha que, quando vinha um chute forte, estourava no peito, ficava aquela marca vermelha no seu peito, né? Então, a gente ia jogar bola lá no sábado, na praia do Sobral, ia todo mundo lá da esquina, o pessoal de outras ruas e tudo mais. A gente sempre fazia o time de uma rua contra a outra rua. E na hora de escolher um time, né, time, sei lá, de 8, 10 jogadores, aí eu ficava sempre do lado de fora. Por quê? Porque eu não jogava nada. Aí eu comecei a querer me divertir também. E como eu era um ouvinte assim, compulsivo de rádio, principalmente do rádio esportivo, eu ouvia muitas rádios do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Pernambuco. Eu tinha um rádio imenso lá em casa, na sala lá de casa, e eu ficava ouvindo as transmissões esportivas desses estados todos, das principais rádios do Brasil. Eu ficava ouvindo o Jorge Cury, o Valdir Amaral, o Oduvaldo Cosi. Pô, eu ficava ouvindo todo mundo. Mas você já tinha noção que a tua voz era boa? Eu tinha, porque, Miguel, eu desde garoto sempre tive a voz um pouco mais grave, né? Sempre tive a voz um pouco mais grave. A minha mãe, ela tinha uma voz realmente muito bonita, meu pai também. A minha mãe cantava no coro da igreja e tudo mais.
Então, essa voz que eu tenho, já definida desde cedo, é uma voz materna e paterna, né? Meu pai ele tinha uma voz grave também, e a minha mãe uma voz muito bonita, tanto que ela adorava cantar. E eu tinha noção disso, e que eu queria, de repente, passou assim a ser um objetivo inicial da minha vida, ser um narrador esportivo. Tanto que eu, para me divertir nos jogos lá da praia com meus amigos, eu um dia peguei uma casca de coco, que você sabe muito bem que tem esse som assim, que parece som de estúdio. Aí comecei a É fazer verdade. É. a narração dos jogos. Aí comecei a fazer a narração dos jogos. Eu ficava lá tomando conta da roupa, e aí os meus amigos falavam, Edinho, você fica aí tomando conta da roupa. E eu ficava tomando conta da roupa e eles iam jogar bola. Aí eu comecei a transmitir o jogo, né, entre aspas, a fazer a narração, com uma casca de coco. Aí a bola para rolando, vai Miguel, bota na direita, passa pela ponta, vai. Aí comecei a narrar e a gritar os gols. Gol de Miguel! Aí os caras começaram a gostar. E eu passei a ser, então, tipo assim, o narrador oficial das peladas da praia. Eu ia lá para fazer a narração, né? Já que eu não jogava nada, estava barrado no time. Mas Aí ninguém veio a ouvia, né? sequência. Você fazia. Sim, só eu Mas ouvia, tinha um rádio, somente eu. tinha um alto-falante? Não, não tinha nada. Era uma casca de coco. Era simplesmente uma casca de coco que eu fazia para me divertir e imitar os narradores esportivos que eu admirava, né? Eu admirava. Então, eu fazia isso e isso terminou funcionando para mim como um treinamento instintivo, né? Eu comecei a ficar treinado para esse tipo de coisa, porque a cada jogo que eu, entre aspas, narrava lá dos meus amigos, eu ia me aperfeiçoando. Tanto que eu comecei a achar que eu tinha futuro no negócio. Tanto que um belo dia eu comecei, ô Miguel, a encher o saco de um amigo do meu irmão, que estudou com meu irmão, e eu voltava do colégio todo dia, tipo meio-dia, e 11h30, meio-dia mais ou menos, e eu encontrava com um amigo do meu irmão que trabalhava numa rádio lá de Maceió, na Rádio Difusora. Era o Hélio Careca Lessa, veja você o nome da figura, porque ele tinha lá um programa policial. E o meu irmão, o Luiz, ele tinha uma loja e o Hélio passava lá, eram amigos de colégio, de infância, coisa e tal. E o Hélio passava lá e um dia o Lula, meu irmão, me apresentou ao Hélio. Ô Edson, esse aqui é o Hélio Careca Lessa. Eu falei, pô, o famoso Hélio Careca Lessa da Rádio Difusora. Hélio, me leva lá para fazer um teste, cara, de locutor. Aí o Hélio Careca Lessa, eu nunca mais esqueci isso, ele falou, menino, você não perdeu nem o cheiro do mijo e já está querendo ser locutor, pô, você está maluco? Aí me deu um esporro, né? Me deu um esporro. Aí eu comecei a insistir, eu falei, olha, o Hélio passa aqui várias vezes por semana, aí eu vou lá na loja do Lula para poder encher o saco do Hélio. Aí um dia eu enchi tanto o saco do Hélio que o Hélio estava indo para a rádio para fazer lá o tal do programa dele, eu acho que era 1h da tarde. Aí o Hélio chegou, aí falou, tá legal, então eu vou levar você na rádio, tipo assim, eu vou me livrar de você. Aí eu saí atrás do Hélio, a rádio era mais ou menos perto lá da loja, e eu fui com o Hélio. E eu fazia também, eu gostava muito também de ler noticiários, né? Eu admirava, o repórter Bandeirantes, o repórter Gaúcha, eu ouvia tudo isso pelo rádio e eu pegava o jornal e ia treinando também notícias. Eu comecei a, entre aspas, me especializar também em ler noticiário. Então, tanto que eu falava, eu lia lá, Brasília, o presidente da República hoje determinou, não sei o quê, parará, parará. E isso anos 70, anos 60 ainda, e a galera toda da tal da revolução, que não foi revolução, sabemos muito bem o que foi, Do golpe do militar. golpe, todo mundo lá da ditadura, e as notícias da ditadura, eu estava extremamente treinado através do Jornal de Alagoas e da Gazeta de Alagoas, tanto que eu li aquilo em voz alta e comecei a treinar também ser um locutor de notícias. Aí e você chegou a trabalhar sendo locutor de notícias ou só esportivo? Não, cheguei a trabalhar como locutor de notícias. Esse foi o meu primeiro emprego, né?
porque no dia que Entendi. eu fiz o teste lá, eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos, 1965. Aí eu fiz o tal do teste que o Hélio me levou lá para fazer, para se livrar de mim, só que eu fui aprovado por louvor, porque ele pegou um calhamaço de notícias, aí me entregou para poder eu fazer o teste, me levou no estúdio, aí falou com o operador lá, ô fulano, grava aí esse amigo meu e depois me chama. Aí o cara me deu o quê? Um calhamaço de notícias, eu estava treinado em ler notícias. Aí comecei a ler as notícias. Rio, hoje no Rio de Janeiro aconteceu isso, aquilo outro. Brasília, Recife. Aí eu ia dando as notícias como se fosse tipo um repórter-esso. Aí no meio do teste, ele chegou lá já com o diretor da rádio para me ouvir. Aí o cara começou a me ouvir, achou bom, aí me perguntou, você tem quantos anos? Eu falei, tenho 15. Você trabalha em que rádio? Aí eu falei, não trabalho em nenhuma rádio. Aí o cara falou, pô, mas tá muito bom. Você quer começar a fazer o estágio hoje? Eu falei, pelo amor de Deus, é o que eu mais quero na minha vida. Aí no E me diga mesmo uma dia... coisa, e durou quanto tempo isso? Até que ano? Quando você veio para o Rio de Janeiro para trabalhar com a locução? Não, aí eu vim para o Rio em 1971. Entre É, esse primeiro teste que eu fiz na Rádio Difusora, com 15 anos, em 1965, e vim para a Rádio Globo em 1971, isso aí é um período de 6 anos. É um período de seis é. anos. Então, eu, dentro lá da Rádio Difusora, evoluí, Não, passei a você fez ao ser... contrário, então. Em 75, você veio em 81, é isso? Não. Em 65, Ah, 65 eu 65. comecei. Ah, 65. 65. É, 65. 65, 65, eu comecei com 15 anos lá em Então você tem Maceió. a minha idade. Você tem a minha idade, porque Sim, somos da 65 eu também. turma de É. 50, somos da turma de 50, Isso, agora eu 1950. entendi. Então, de 65 até 71, você ficou na, Até... na radiodifusora. Aí fiquei na Entendi. Rádio Difusora 3 anos, aí aos 18 anos, em 68, aí eu fui para a Rádio Gazeta, que era a melhor rádio de lá. Aí os caras Certo. lá da Rádio Gazeta me contrataram, eu tinha 18 anos, aí eu já era narrador esportivo. Que aí um dia fiz um teste como narrador esportivo, aí eu botei aquele conhecimento que eu tinha lá da praia, aí consegui passar, fui aprovado e comecei também a fazer noticiários e passei a fazer também as narrações de jogos de futebol na Rádio Difusora. Fui para a Rádio Gazeta e depois eu vim para a Rádio Globo, porque na Então você Rádio está Globo, você tá na Rádio Globo desde aquela época. desde aquela época, Caramba. É. 1971, Vamos fazer 71. uma estátua para você na entrada da Rádio Globo daqui a pouco. Ah, Miguel, acho que eu mereço, acho que eu mereço. Agora, deixa eu contar para você o episódio da minha vinda para a Rádio Globo, que foi uma das coisas assim que, obviamente, eu não vou esquecer nunca, óbvio, não vou esquecer, porque aconteceu comigo, com a minha vida, né? Eu era É. narrador da Rádio Gazeta, eu tinha 21 anos, 1971, 71. Aí eu era um dos narradores principais da Rádio Gazeta e eu estava de folga um sábado, quando haveria na Rádio Gazeta a transmissão de um jogo à noite, um jogo da Loteria Esportiva. E a Rádio Globo do Rio, como todas as grandes rádios do Brasil, à época, ela fazia a transmissão dos 13 jogos da Loteria Esportiva. Você deve lembrar muito bem Sim, que sim, sim. antigamente as rádios faziam aquele negócio, e agora jogo 1, aí o cara, jogo 1, Flamengo 1, vai dando a coluna 2, jogo 2, Botafogo 3, Fluminense 3, vai dando a coluna do meio. Aí as rádios acompanhavam, que havia um interesse muito grande, né? Acompanhavam os 13 jogos da Loteria Esportiva. E nesse dia, um sábado à noite, lá em Maceió, haveria um jogo, e aconteceu o jogo, à noite no estádio Repelé, um jogo local, que era o jogo 13 da Loteria Esportiva. E a Rádio Globo ia fazer a cobertura com o narrador dela, o Sérgio Moraes. Não sei se você chegou a conviver com o Sérgio Lembro Moraes. dele. Lembro dele. Ele era um americano, ele era torcedor do América e era uma figuraça. E o Sérgio Moraes, ele saiu do Rio, aliás, ele saiu de Belo Horizonte, que ele tinha feito um jogo na sexta-feira, um jogo de basquete, passou por Salvador
e ia para Maceió. Só que nessa conexão dele, do avião de Salvador, o avião que ia levá-lo para Maceió atrasou. Atrasou e ele não iria chegar à rádio, ao estádio Rei Pelé à noite, não teria tempo para fazer o jogo. Aí ele ligou para a Rádio Globo de Salvador, ligou para a Rádio Globo do Rio, pedindo socorro, porque ele não ia chegar a Maceió para fazer o jogo à noite. Aí o pessoal da Rádio Globo ligou para a Rádio Gazeta, a rádio que eu trabalhava lá em Maceió, e pediu um narrador reserva para poder ir fazer o jogo ao vivo lá para a Rádio Globo. Aí eu estava de folga nesse dia, não ia trabalhar. Aí o Márcio Canuto, que você deve conhecer muito bem. Lembro, claro. Márcio Canuto também é lá de Maceió, e o Márcio Canuto era o meu chefe na Rádio Gazeta e no jornal Gazeta de Alagoas, que eu trabalhava também já como redator da Gazeta de Alagoas. Aí o Márcio Canuto mandou me chamar lá na Gazeta e falou: Edson, você vai fazer o jogo hoje, isso já no final da tarde, o jogo de hoje à noite, para a Rádio Globo, no estádio Rei Pelé. Aí eu... Como? Me explica. Não, porque o Sérgio Moraes perdeu a conexão. Falei, tá legal. E a minha sorte é que eu acompanhava muito as transmissões da Rádio Globo, que a Rádio Globo ela chegava através da onda média dela, 1180, ela chegava no Brasil todo como se fosse uma rádio local. E eu acompanhava muito a transmissão da Rádio Globo e eu sabia toda aquela plástica da transmissão da Rádio Globo. Fio, Rádio Globo, Mas aí, como é que você foi para lá, para o Rei Pelé? O Rei Pelé, você estava na cidade em do Maceió. Eu estava em Maceió. Eu estava em Maceió. Eu estava lá, eu estava de folga lá em Maceió. E o jogo era à noite no Rei Pelé. Aí te acharam lá. Aí me acharam, eu trabalhava na Rádio Gazeta, a Rádio Globo pediu socorro à Rádio Gazeta, o Márcio Canuto, que era o meu chefe na Rádio Gazeta, me escalou para fazer o jogo para a Rádio Globo. Aí eu fiz o jogo para a Rádio Globo, fiz dentro dos padrões da Rádio Globo, porque eu conhecia a plástica toda, o andamento. Rádio Globo, um Brasil de audiência. Amanhã é dia de Fla-Flu, e Fla-Flu é na Rádio Globo. Amanhã, com o Valdir Amaral, o maior narrador do Brasil. Aquelas coisas todas que as transmissões têm. Aí fiz o Edson, jogo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já que você citou o Valdir Amaral, que foi uma pessoa que, enfim, fez história, né, na locução. Você é um dos poucos que restou, né, desse pessoal mais velho, digamos assim. Que eu tenho visto os narradores, tanto da televisão quanto do rádio, narradores mais novos. Inclusive, você foi uma das primeiras pessoas que me falou das narradoras mulheres. Sim. Que estavam surgindo, entendeu? E revolucionando. Tinha até uma que eu não gostava muito, que ela gritava muito, entendeu? Mas tudo bem, eu acho que ela até melhorou. Não vamos citar nomes. Mas você é um dos últimos remanescentes. Miguel, sua internet está dando uma travada aí. Agora travou de vez, Miguel. Continua firme e forte defendendo essas cores. Agora deu uma travada, Miguel. Eu sei. Caramba, sério. Mas eu estou te escutando, peraí. Agora ele caiu. Agora caiu. Estava aqui nos bastidores acompanhando, Edson. Prazer em conhecê-lo. Desculpe aqui. Prazer mesmo. Você é da área, então sabe que tem esses momentos que um socorre o outro, ele está com a internet instável. Ele ia fazer uma pergunta, não consegui ouvir a conclusão. É verdade. Não, ele ia perguntar sobre o Valdir Amaral, e eu estava terminando de contar a história onde eu tive a oportunidade. Opa, Miguel, agora você voltou. Tá difícil hoje. Hoje é um dia, eu acho que é a influência do Trump, não sei. Ainda bem que a Daiane está aqui Deu uma linha Ainda bem que a Daiane está aqui na retaguarda, Daiane. Você me auxilia aí, caso eu caia. Inclusive para encerrar o programa também, que eu não estou conseguindo nada. Pois é. As duras penas ficam no ar. Você estava fazendo uma pergunta para o Edson, ele estava complementando, né?
Não, o Miguel... Não, que ele era um dos últimos, né, a defender essa profissão. É verdade. Mas só para completar a história que eu estava... Para fazer o fechamento da história, para a gente não deixar pendente o final da minha história da vinda para a Rádio Globo, em 1971. Então, eu fiz o jogo pela Rádio Globo, dentro dos padrões que a Rádio Globo sempre trabalhava. E quando terminou o jogo, aí entrou o coordenador da equipe esportiva da Rádio Globo, aí falou: Edson, o Valdir Amaral, que era o chefe da equipe, o Valdir Amaral adorou a sua transmissão. Você tem quantos anos? Eu falei: olha, tenho 21. Você é casado, solteiro? Não, sou solteiro. Você estuda? Pô, estudo, coisa e tal. Aí passei assim o perfil todo. Aí ele falou: você não quer vir trabalhar com a gente? Aí eu falei: pô, você está de brincadeira comigo, cara. Aí ele falou: não estou de brincadeira, não. Aí isso aconteceu no sábado. Aí quando foi na segunda-feira, ele voltou a fazer contato comigo, mandou uma passagem aérea. Aí eu, na quinta-feira, vim para o Rio, fiz uma reunião com o Valdir Amaral. Aí já fui contratado pela Rádio Globo. E estou aqui desde 1971. Que maravilha! Mas fora isso, eu te conheço também por outras atividades. Você tem uma empresa de palestras, né? Você sim. trabalha com palestras, né? Pelo Brasil todo, já há muito tempo, né? Isso. Isso te abriu, de uma certa forma, os horizontes, porque você é um locutor super bem informado, você é um locutor de posicionamento muito claro, entendeu? E tudo bem. O que diferencia você também, entendeu? Em termos de personagem nesse país tão marcado, né, por posicionamento político e tudo mais. O que te fez abrir essa visão e olhar o mundo desse jeito, entendeu? Que você vê hoje? Ô, Miguel, eu acho que isso, primeiro, já lá em Maceió, eu sempre fui de frequentar algumas turmas, né, não só no próprio colégio e tudo mais, com pessoas que tinham um posicionamento firme durante todo aquele período duro que a gente viveu, a partir de 1964. Eu tinha 14 anos, mas já passei a ter também, não só pelo meu posicionamento natural, como também pelo fato de estar trabalhando aos 15 anos num veículo de comunicação. Eu trabalhava na radiodifusora, né, e prestava serviços ao jornalismo da radiodifusora. E eu acompanhava tudo isso, juntando a isso as pessoas que eu frequentava, os amigos do colégio que tinham o mesmo tipo de posição que eu sempre tive, entendeu? Então, isso foi me fazendo crescer com esse meu pacote de formação natural, moral, política, ética, essa coisa toda. E aqui no Rio, a partir do momento em que eu cheguei, eu fui morar, né, num apartamento lá perto do Largo do Machado, ali na Almirante Tamandaré, com dois amigos meus que eram jornalistas, né? O Jorge Oliveira, não sei se você conhece, o Jorge Oliveira, ele trabalhou durante muito tempo no JB e no Globo, ele trabalhava no Globo na época, e fui morar também com o Lima de Amorim, e não sei se você conhece. O Lima eu conheço, o Lima o nome dele que trabalhava no Jornal do Brasil. Então, fomos morar os três, alugamos um apartamento, os três de Maceió, o Lima e o Jorge Oliveira são de Maceió também. Então, fizemos uma comunidade alagoana e a gente tinha, na verdade, o mesmo tipo de pensamento, frequentava as mesmas pessoas. A rua Almirante Tamandaré, ela era perto do Largo do Machado, ao lado do Lamas, né? O velho Lamas. Eu comecei a frequentar muito Lamas, que era lá um local de resistência de pessoas que entendiam das coisas, sabiam o que estava acontecendo, e eu comecei a frequentar esse meio de jornalistas, de alguns escritores. Aí conheci o Rui Castro, aí conheci, na época, uma figura muito interessante, o Moacir, que trabalhava no Jornal do Brasil, né? O Moassa, o velho e bom Moassa, e o Moassa era um belo conselheiro, e outras pessoas, né? Então, isso tudo foi solidificando em mim as posições que eu sempre tive, me abriu culturalmente uma série de caminhos,
né? E eu fui me desenvolvendo também nesse outro lado, não só intelectual, como também um lado comercial, que eu comecei a perceber que eu tinha. Né? Eu comecei a perceber um lado comercial e venho fazendo hoje, por exemplo, dentro desse lado comercial, que você conhece muito bem, o relacionamento de empresas com palestrantes. Esse é um dos meus trabalhos que eu adoro fazer. Adoro fazer. E, paralelamente, a Rádio Globo. Me diz uma coisa, você como o locutor só acabou que você não me respondeu. Está vindo uma galera jovem, está vindo uma galera mais jovem aí, tem um pessoal bom, e as mulheres conquistaram definitivamente esse espaço da locução e do comentário esportivo? Miguel, eu vou responder isso. Antes você tinha feito uma pergunta sobre o fato de eu ser um dos últimos daquela geração anterior, né? Mas hoje a gente tem ainda em atividade, e você conhece muito bem, o José Carlos Araújo. O José Carlos Araújo. Exatamente. É o outro, né? Mais ou menos da nossa geração. O Zé Carlos Araújo ele tem 10 anos mais à nossa frente. Ele está com Olha só, não parece. Não, ele está bem. Afinal de contas, ele é o garotinho, né? Ele é o eterno garotinho. É o eterno garotinho. Então, o Zé Carlos Araújo, ele tem 8,4, né? E nós temos 7,4. E o Zé Carlos Araújo continua transmitindo os jogos de futebol, porque ele se cuida muito, né? Ele se prepara muito e ele tem uma cabeça muito ativa e ele é muito criativo. E o Zé Carlos Araújo continua aos 84 anos em plena atividade como narrador esportivo, hoje lá da Rádio Tupi. Né? É uma maravilha isso, né? Aliás, o Zé Carlos é um bom personagem para a gente convidar e conversar com ele, que ele deve ter muita história. Muita história para contar. Mas sobre as mulheres narradoras. Eu, inclusive, durante um certo período, eu tive um curso de narração esportiva que eu fiz durante aproximadamente uns 15 anos, primeiro na Estácio de Sá, né? Aí fiz durante 2 anos na Estácio um curso de narração esportiva que tem uma demanda muito boa e, inclusive, algumas mulheres começaram a frequentar, porque começou esse movimento das mulheres como narradoras, mulheres repórteres, algumas faziam querendo ser narradoras, outras aproveitavam o conteúdo e foram trabalhar como repórteres e isso tudo fez com que aparecesse uma geração nova. Eu sou responsável, e isso aí eu falo com um orgulho muito grande, de ter passado o conhecimento e o conteúdo que eu tenho como profissional há muito tempo para muita gente que hoje está aí. Uma dessas pessoas é a Renata Silveira. A Renata Silveira, que é a principal mulher hoje como narradora. Ela trabalha do Sport TV, né? Ela é do Sport TV e da TV Globo. Do Sport TV e da TV Globo. Né? Então, e tem aparecido outras mulheres narradoras também, entendeu? Eu acho que ainda falta um toque para que elas consigam justamente uma aceitação plena pelo mercado. Há pouco você fez um registro, você falou, não, mas ela grita muito, essa coisa toda. Isso tudo é questão de ajuste, na minha opinião. Tanto que uma vez eu conversei com uma delas, aí eu falei, olha, vocês têm que fazer, vocês, mulheres narradoras, vocês têm que descobrir um formato mulher de narração. Porque a gente sabe pela vida que mulher resolve tudo. A mulher, mas eu acho que agora elas descobriram. Eu acho que foi uma ajustada que o próprio tempo conseguiu ajudar, entendeu? É isso aí. Eu vejo hoje transmissão esportiva e não presto atenção mais se é homem ou se é mulher. Quer dizer, está incorporado. E as comentaristas também, os programas do Sport TV estão cheios de mulheres comentando futebol. Excelente. Comentários perfeitos, entendeu? Não tenho nada a dizer. É verdade. Mas eu acredito que exista esse preconceito mesmo, entendeu? Principalmente quem acompanha esporte, né? É um pessoal mais machista por tradição, né? Sim. Mas eu acho que esse ponto de equilíbrio que faltava, né, e que eu chamei a atenção para isso, eu falei, vocês precisam descobrir um modo mulher de fazer transmissão, de fazer comentário e tudo mais. E acho que esse toque deve ter valido a pena
que elas finalmente estão encontrando esse ponto de equilíbrio, entendeu? É o não E é ficar muito... E é mais interessante, né? Porque elas têm sempre um ponto de vista que o homem não é capaz de ter. Não é capaz de ter. Descobre um detalhe, como tudo na vida. Observação. Exatamente. Como muito tudo legal. Na vida. A mulher sempre resolveu todos os problemas que a gente não consegue resolver. Deve ser o Aroeira ligando para você, Miguel. Não. É que não tem ninguém em casa. Além de não ter internet, não tem ninguém em casa. Mas daqui a pouco vem o entregador de pizza. Aí quero ver como é que você vai resolver. Pode ser até o entregador lá de baixo. Aí quero ver como é que você vai resolver. Mas então é isso. Então, as mulheres hoje, elas já conseguiram esse ponto de equilíbrio. Eu acho que daí para frente, elas vão terminar assumindo o lugar dos homens. Assumindo o lugar dos homens em várias funções dentro da comunicação, porque já havia a mulher repórter, havia a mulher apresentadora de telejornal, a mulher que comanda debates, e faltava a mulher encontrar esse ponto de equilíbrio para atuar de uma forma natural nas narrações esportivas. O que é muito bom, exatamente. E, inclusive, é preciso aumentar também o número de árbitras mulheres, porque elas são muito melhores do que os homens. Os homens têm dado uma demonstração de incompetência muito grande atualmente, têm cometido erros desastrosos para o futebol brasileiro, entendeu? E é muito... Porque eu acho que vem tudo junto, né? O futebol feminino começou a aparecer, o comentarista, a locução, os árbitros. Eu acho que isso é muito, muito interessante, que começa a equilibrar um pouco a participação da mulher no esporte, né? A participação da mulher no esporte, principalmente no futebol. Né? Em questão das árbitras, isso aí, na verdade, já está acontecendo, esse movimento, entendeu? E algumas árbitras, elas já estão apitando jogos da primeira divisão. A gente tem, por exemplo, a Edna, que é uma árbitra excelente. Eu conheço a Edna. Da Federação Paulista, e ela é de uma personalidade, de um conhecimento de regras, e os jogadores, veja você, têm por ela um respeito total, não só pelo fato dela ser mulher, entendeu? E como também pelo conhecimento que ela tem. E ela marca de uma maneira diferente. O jogo com ela, o próximo jogo, que você for observar, que você for acompanhar a transmissão pela TV, você presta atenção ao movimento da bola, que corre muito mais nos jogos em que ela apita. A bola corre muito mais, a bola flui muito mais, o jogo flui muito mais, porque a interpretação dela, da regra, é diferente. Né? O homem, de repente, aquele choque que tem o jogador, aí o juiz já marca uma falta. A Edna não, deixa correr, porque acho que ela está preocupada também com o lado plástico do futebol, né? Com o lado plástico do futebol. E aí já é também uma visão mulher em relação à arbitragem de futebol. Claro. Miguel, você está de cabeça para baixo agora. Né? Agora eu apareci. Agora acertou. Espera aí. Agora voltei ao normal. Não, Miguel, parece até a gravação do Charge Falada, hein, Miguel? É pior do que eu ser jogador de futebol, entendeu? Não, eu estou dizendo, está parecendo até a gravação do Charge Falada. Exatamente. Lembra? No começo era complicado aquilo. E a gente tinha aqueles problemas gravíssimos de imagem e tudo mais, era uma loucura. Mas, olha, as pessoas lamentam muito. Eu fazia com o Edson Mauro e o Aroeira um programa chamado Charge Falada. A gente discutia, selecionava uma série de coisas e falava sobre as charges, em vez de desenhar, a gente falava sobre elas. E era ótimo, era um ponto de vista novo, né? Era uma delícia. Abordar a charge, e era muito gostoso de fazer. Mas, como tudo no Brasil, que é gostoso, uma hora acaba porque não consegue se manter, né? É verdade. Realmente, mas voltaremos um dia, Edson. Não, voltaremos um dia, até no formato agora de podcast, que é o videocast, né? Isso aí dá uma oportunidade muito boa de a gente tentar retomar o Charge Falada, que virou uma marca no mercado. Os chargistas todos participavam. Né?
E tem muita gente fazendo videocast hoje. Sim, aliás, sim, todos sim. os podcasts Claro. têm uma câmera filmando, né? Porque Viraram. virou uma atração formato, né? muito interessante. Virou um formato novo. Edson, me diz uma coisa, você acha que o momento da transmissão esportiva... Duas coisas. Você acha que a transmissão esportiva vai mudar, vai sofrer alguma alteração? E você acha que os jovens vieram para ocupar definitivamente esse espaço? Olha, a transmissão esportiva, ela está passando por uma transformação, como tudo, e ela vem passando por uma transformação desde que ela começou. É assim que eu vejo. Porque a partir do momento em que o rádio começou, lá pelos anos 20, depois incrementou a sua participação na vida do brasileiro por volta dos anos 30, o rádio ele vem sofrendo, como todos os meios de comunicação, uma transformação muito grande. Veja você que o rádio começou com aquele aparelho estático que ficava na sala, que a vovó ouvia novela, ouvia música e tudo mais. Então, veio, de repente, o quê? O rádio de pilha. O rádio de pilha ele já começou a atender as pessoas que estavam em movimento, né? E o rádio já passou a ter uma outra função. Então, o rádio já tinha o rádio estático em casa, o rádio de pilha que você conseguia levar para a rua, levava para o estádio, tinha o fonezinho para você ouvir, aí você já estava sendo atendido em movimento, você já estava se movimentando. Aí a sequência do rádio foi que veio logo em seguida o rádio do automóvel. O rádio do automóvel. Você viu que o rádio já tinha 3 funções. O estático... O famoso motorrádio, né? Que foi personagem esportivo, né? Dava presente para o melhor jogador da partida. O rádio de pilha. O rádio de pilha é o motorrádio, né? O famoso motorrádio, que você levava para todo lugar e atendia você em qualquer lugar. Você não precisava ficar estático em casa ouvindo o seu rádio. E, em seguida, veio o rádio do carro, que hoje todo mundo tem, e as empresas começaram a fazer lá um sistema qualquer, onde você, quando você liga o carro, você já liga o rádio. Imediatamente o seu rádio já está ligado. Imediatamente o seu rádio já está ligado. Isso aí é um processo que ajudou muito a sedimentação do ouvinte de carro, do rádio no carro. Né? E agora já vem mais um novo formato, já é o 4º formato, que é o aparelho celular. As pessoas hoje... Esse é que tá tomando conta, né? Você, quando sai do carro, você continua ouvindo pelo celular, né? E no estádio também, eu acho. Sim, no estádio, o rádio de pilha cedeu ao celular, né? Ao celular, entendeu? Então o rádio ele está sempre em movimentação e muitas vezes, Miguel, as pessoas me perguntam, eu às vezes faço palestra em faculdade, a meninada me chama, aí eu vou lá para fazer treinamento, faço lá um barulho e sempre tem algum que levanta o dedo assim e pergunta: ô Edson, o rádio vai acabar? Eu falei: cara, pelo amor de Deus, não vai acabar nunca, porque esse é o único meio de comunicação que atende você em movimento. Você não precisa, como a televisão, você ficar estático em casa, olhando lá e perdendo tempo de fazer outras coisas. Com o rádio, não. Você consegue caminhar, você consegue ficar no computador, você consegue fazer outras atividades sem precisar ficar estático. Então, eu não acredito que esse meio de comunicação, que é o único meio que atende você em movimento, ele acabe. A televisão, a tendência da televisão, a gente sabe muito bem, como a tendência do jornal de papel não era boa. Por quê? Porque o jornal, você tinha que ficar estático, lendo o jornal, e você estava perdendo tempo. Hoje não, hoje com o streaming, você escolhe a sua programação e não a programação da televisão escolhe você. Virou o inverso, você só vai para frente da televisão na hora em que você tem a oportunidade de disponibilizar de algum tempo. Pô, agora eu vou ver uma série, vou ver um filme, vou ver um jogo de futebol e tudo mais. Então, houve essa inversão. Isso mudou. Sim, mudou muito em relação a mobilidade, né? A mobilidade. Que a internet, que o celular, que tudo isso traz, entendeu? Isso aí foi muito importante. Edson, olha, nós estamos chegando ao fim aqui, infelizmente foi uma transmissão tumultuada pela internet, justamente porque
Os danados da Vivo me cortaram a internet hoje, não me deram explicação. Eu estou sem internet fixa, entendeu? Então, tive que improvisar aqui o programa com você, mas a gente está acostumado a isso. Eu queria te agradecer muito, entendeu? Porque que bom, assim mesmo as pessoas gostaram demais, entendeu? E a sua voz é uma sedução, né? É uma coisa impressionante. Tá bom, Edson? Eu te agradeço Miguel. muito. Se você quiser se despedir da galera... Não, eu adorei. Adorei. Obrigado a você pelo convite. Você é um querido amigo que a gente tem a oportunidade de ter uma relação há muito tempo. E vamos marcar aqui no nosso almoço para a gente dar umas boas gargalhadas, Miguel. É isso aí. Gente, abraço. Muito obrigado. Daiane, se você está aí, você me auxilia aqui encerrando o programa para mim, porque eu estou de mãos e pés atados. Está por aí, Daiane?